E agora a gente volta a falar de economia. Agora a gente tem uma entrevista importante que eu gostaria que você prestasse atenção para a gente entender o que está acontecendo no país agora. A saúde fiscal do Brasil segue como o principal ponto de atenção entre os economistas e agentes do mercado para o ano de 2025. E aí, mas eu não sou do mercado, vai afetar a sua vida. A percepção de fragilidade da política fiscal toma conta do mercado à medida que o governo eleva benefícios, mas sem uma contrapartida robusta pelo lado dos gastos. E um exemplo disso é a política, por exemplo, de valorização do salário mínimo. Pesa, o que pesa na percepção da capacidade de ajuste das contas, uma vez que alimenta a inflação. Ao mesmo tempo, o poder de compra da população também acaba sendo impactado pelo dólar, que segue ali, a gente acabou de ver, dia a dia fortemente valorizado. E aí, para falar sobre essa conjuntura, a gente conversa agora com a Zeina Latif, que é sócia-diretora da Gibraltar Consulting. E quero começar falando que eu sou uma leitora assídua dos seus textos, das suas análises, das suas colunas e dizer que é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Então, já começo com perguntas, Zeina. A gente tem uma economia aquecida, expectativas para a inflação desancoradas e salários crescendo acima de ganhos de produtividade. O que isso significa? Boa tarde e feliz ano novo. Boa tarde a você, boa tarde a todos, feliz ano novo, obrigada pelas palavras generosas. Bom, nós temos o grande, vamos dizer assim, calcanhar de Aquiles, a grande fragilidade na política econômica do Brasil é justamente a gestão das contas públicas. E esse não é um fato novo, quer dizer, a gente tem um orçamento do governo, da União, em que em torno de 90%, mais de 90%, entre 90% e 95% das despesas, de alguma forma, são despesas obrigatórias. E com crescimento automático, né? Ou porque estão indexadas ao salário mínimo, ou porque tem alguma ligação direta com a arrecadação. Então, se sobe a arrecadação, tem que também subir despesa com saúde e educação, por exemplo. Tem a Previdência, somos um país que envelhece rapidamente. A reforma da Previdência, que foi feita em 2019, foi importante, mas incompleta. E, enfim, por uma série de fatores, a gente vê esse crescimento automático de despesas e que o atual governo acabou colocando mais lenha nessa fogueira. Quer dizer, na hora que coloca, por exemplo, uma política de ajuste do salário mínimo mais forte e mais de 50% das despesas da União são indexadas ao salário mínimo por causa da Previdência, por causa das políticas assistenciais, então a confusão está feita. Bom, o que acontece é que o mundo todo está tendo aumento da dívida pública, sim, mas o Brasil parte de um patamar já muito elevado e um crescimento que acende todas as preocupações em relação à capacidade do governo no futuro de honrar sua dívida e, obviamente, a capacidade política de aprovar reformas que permitam a contenção desse crescimento. Porque a gente está falando aqui, grosso modo, de reformas constitucionais. Então, quando fala dessa obrigatoriedade de gastos públicos, gastos que são obrigatórios, a maioria previstos na Constituição. Para aprovar uma medida constitucional, você precisa ter governo forte, você precisa ter capacidade de diálogo e negociação no Congresso. Então, veja que não é um fator ou outro. A gente tem um quadro todo muito difícil e isso acabou impactando, né, no momento em que se tem grandes dúvidas em relação à política do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, talvez, né, taxas de juros mais elevadas lá dentro. Quando você junta tudo, você tem essa tempestade perfeita e que, óbvio, crise de confiança, a gente está falando de pressão cambial que bate na inflação. Então, é aquela coisa, não tem milagre na economia, né? Se você tem aumento de gastos, e dessa forma, como eu falei, cedo ou tarde essa fatura chega. Junto com uma crise de confiança, quer dizer, olha, não sei se o governo tem capacidade, intenção, convicção de fazer ajustes, óbvio que isso fica tudo potencializado, juros altos, inflação teimosa, então isso bate diretamente na vida do cidadão.